Meus queridos amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para termos uma conversa, um bate-papo espiritual. Louvado seja Deus, falando as coisas espirituais da parte do Senhor. Glória a Deus, amém. Aos amigos que estão chegando, os irmãos que estão chegando no canal, que são novos, inscritos, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. E não esqueça de deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, ajudando esse canal crescer e ter mais visibilidade para levar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois é, para você que ainda não me conhece, eu sou pregador da palavra de Deus, mais de 33 anos. Aceitei Jesus na década de 90. E de lá para cá, venho pregando a palavra de Deus pela graça e misericórdia do Senhor. Morei mais de 14 anos na capital de São Paulo, Brasília. E estou aqui no meu pequeno estado, na minha pequena cidade chamada Ilha Grande do Piauí, uma cidade litorânea, onde fica o terceiro maior delta das Américas, né, e do mundo. É aqui em Ilha Grande do Piauí, o portal do delta do Rio Parnaíba, aqui do estado do Piauí. Pela graça de Deus, servimos também na Assembleia de Deus, Campo Missão. Louvado seja o nome do Senhor. Experiência já de campo, já fui pastor de campo. Meus amados irmãos, o que eu quero nessa oportunidade aproveitar e estar falando, a minha primeira experiência de arrebatamento, né? Eu tenho uma preocupação muito grande de estar trazendo um conteúdo sadio, uma palavra de edificância, aonde tenha credibilidade e base bíblica, né? E então, minha primeira experiência sobrenatural foi um arrebatamento que eu tive em São Paulo, quando trabalhava como porteiro. Eu trabalhava como porteiro de um prédio industrial, um prédio comercial. Trabalhava prédio com onde tinha os moradores, né, residencial, e prédio comercial, onde era um prédio que tinha muitos apartamentos, onde atendia, onde era servido vários serviços, né, que era um prédio comercial, e trabalhei também em prédio industrial. Pois bem, e por volta da meia-noite, eu não vou contar aqui esse testemunho que é muito grande, mas em 2006 foi a primeira experiência espiritual, experiência sobrenatural, do arrebatamento de 3 horas pela permissão do Senhor. Mas eu vou estar em outra oportunidade aqui contando esse testemunho. De 2006 até 2019, quando eu era pastor de uma certa congregação aqui numa pequena cidade do nosso estado do Piauí, eu fui picado de escorpião, passei 5 meses com sérios problemas de saúde, mas eu comecei a buscar o Senhor e ali, a partir dali, intensificou a minha chamada, essa chamada do Senhor. Então a palavra de Deus, ela fala claramente que essa honra ninguém puxa para si se não for dada pelo Senhor. Não é assim que diz a palavra lá em Hebreus, né? Sobre o sacerdócio, né? Essa honra que era da família, a linhagem de Arão, e não era qualquer um que devia ser sacerdote, mas da linhagem de Arão. Então Jesus, ele veio ser o sumo sacerdote pelo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é outra história. Pois bem, o que eu quero dizer com isso é que todas essas revelações, essas experiências sobrenatural,
Em nenhum momento eu tentei tirar, né, procurei tirar vantagem, nem agora também, de querer procurar fama, visibilidade, like. Hoje, nessa era digital das redes sociais, eu não tenho só o YouTube, eu tenho outros canais também, outras plataformas virtuais, o TikTok, o Instagram, o Kawaii, o Facebook, onde tenho mais seguidores, mais visibilidade. Mas como eu trabalho com turismo, divulgando também o turismo na nossa cidade, o empreendedorismo e divulgações, trabalho com divulgações também. Então há aquele montoado, né, é um canal muito diversificado, misturado. E esse canal aqui do YouTube, eu abri especificamente para estar trazendo a palavra de Deus. Mas a minha preocupação não é trazer qualquer tipo de conteúdo, soltar aqui na ânsia de querer seguidores, né, de conseguir seguidores, de, de visualização, de like, de pensar no meio financeiro. Não. Mas trazer a palavra de Deus na sua essência. Você vê que quando você prega a palavra na sua essência, pouco tem visualização, poucas pessoas dão importância. Mas também agora eu senti de Deus, de uns 3 meses para cá, eu fui impulsionado, né? Sabe, irmãos? Quando você é empurrado por uma situação, você começa a passar dores, você começa a passar por situações difíceis que te empurram para isso. Nós vemos isso biblicamente, quando Deus chama o profeta Jonas, o capítulo 1 de Jonas e o verso 2, diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jonas. E aí eu não quero entrar aqui em detalhes, a história de Jonas e Nínive, mas o que eu quero colocar aqui, os irmãos entendam, os amigos, é que em determinado momento o Senhor te chama, Ele te dá o suporte, Ele te dá a condição para você cumprir com a sua chamada. Mas muitas das vezes a gente se acovarda, né? Se amedronta diante das situações, porque não é fácil. Quando você começa a colocar um tipo de conteúdo, de revelações, de arrebatamento, você começa a clamar, você começa a mostrar e os frutos começam a vir, o inimigo, evidentemente, ele vai investir contra você, ele vai te perseguir. E muitas das vezes, quem sofre essa perseguição não é só você, tem a sua família. Mas como nós temos um chamado divino, e quem se responsabiliza é o Senhor, hoje mais amadurecido, sazonado, bem consciente do que eu estou falando, que Deus colocou no meu coração, de fazer tantas pesquisas, de tantos estudos, de me encontrar comigo mesmo, vencer esses complexos, esses medos, eu vejo que Deus tem, o Senhor Jesus tem trabalhado muito essa questão psicológica minha, para que eu possa vir ter uma estrutura para suportar tudo isso e vir fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não é fácil. Um dos assuntos muito delicado, muito complicado, né? Tanto na linha teológica como profética, que é a questão das duas testemunhas, coisa que o Senhor também já vem me passando bastante tempo, mas eu nunca levei isso a debate, principalmente dentro da igreja, essas revelações também dentro da igreja, até porque o tempo é muito curto dentro da igreja. Quando você recebe uma oportunidade ali, é curta, né? 15, 20 minutos, para você contar um testemunho de horas aí é complicado. E as pessoas hoje, infelizmente,
cumprimento da Bíblia Sagrada, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a apostasia, a incredulidade das pessoas e o desinteresse espiritual muito grande. Então, acabou que eu não colocar isso. Isso me levou a não estar expondo isso em público. Mas, de um tempo para cá, eu digo 3 meses para cá, criou-se situações que começou a me empurrar para o meu testemunho, para mim, o que o Senhor tem colocado. E eu tenho me preparado para esse momento, né? Trabalho desde os 16 anos também no meio político, no cenário político. Então, tal que todas as eleições que tem no nosso município aqui, na nossa cidade, que é a cidade de Ilha Grande do Piauí, pequeno município, ainda bem jovem, né, com 32 anos de emancipação política, eu trabalho no meio político, né? Hoje eu trabalho dentro de uma secretaria de turismo, um cargo comissionado politicamente, né? Uma indicação política, onde eu recebo gente do Brasil e do mundo, né? De vários países, da França, Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Nova Zelândia, vários países, até gente de Israel. As caravanas que vêm conhecer o nosso terceiro maior delta do mundo e das Américas. Pois bem, eu não vim falar aqui especificamente sobre turismo, estou falando para os irmãos conhecer um pouco sobre minha história e a credibilidade que a gente tem, louvado seja Deus. Então eu não estou caindo assim de paraquedas. Então o Senhor, em 2006, 2019, intensificou com revelações sobre o coronavírus, muitas pessoas morrendo, os sinais acontecendo. Até hoje nós ainda não conseguimos sair dessa pandemia, porque vem aparecendo cada vez mais a cepa do coronavírus e muitas pessoas morrendo por causa das sequelas do coronavírus. Então, eu vejo que a coisa está funilando cada vez mais. Tá? A aproximação da volta do Senhor Jesus Cristo para os eventos apocalípticos, os eventos proféticos estão muito próximos. Então é isso que o Senhor tem me falado, né? É um tempo de se colocarmos, a minha igreja se colocar na posição, tomar uma posição do que realmente ela quer. Louvado seja Deus. Estamos vivendo um tempo muito difícil. O país está aí passando por um momento crítico, político, né? A questão política. O ano que vem, que é o ano de 2026, será um ano de eleições por todo o país. E nós vemos como é que estão as coisas acirradas hoje. Eu não estou aqui para defender partido A, partido B, direita ou esquerda, mas o meu interesse maior é trazer a luz da palavra de Deus. E isso tem trazido uma divisão, tem trazido consequências muito sérias. E o Brasil está na rota dessa colisão apocalíptica. Então é o momento da igreja se despertar. E o Senhor dizendo, desperta, porque eu tenho colocado a palavra na tua boca, as revelações. Então, é isso, irmão, que muitas das vezes vem situações. Eu não sou aquela pessoa de estar colocando a minha vida pessoal, né? O que é que eu passo, as lutas, só eu, minha esposa sabemos, minha família, as lutas que a gente passa, a privação, a perseguição do inimigo, quando você se coloca à posição, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para fazer a tua vontade. Ainda mais quando se fala de um chamado profético, de uma chamada que tem
uma abrangência mundial, um impacto mundial, global. E aí você vai, o inimigo ele sabe, as pessoas eu posso estar vivendo hoje num anonimato, eu falo isso debaixo do temor, da graça do Senhor, da misericórdia. Estou vivendo hoje debaixo, num anonimato, digamos, para certa parte do evangelho. Mas eu acredito que vai chegar um momento que as coisas vão ter que se cruzar, o propósito do Senhor vai ter que se cumprir, porque é o que diz Isaías 43, 13, né? Agindo eu quem? O Senhor. Quem impedirá? Então, ninguém pode impedir o propósito do Senhor. Então, Deus, ele tem colocado isso, o Senhor, eu tenho consciência disso, de levar a palavra, mas eu tenho muitas das vezes me acovardado, né? De mostrar o arrebatamento. Eu acompanho muitos testemunhos aqui no YouTube de arrebatamento, de revelações, a palavra, né? Congressos, acompanhando todo esse segmento no cenário político, no cenário profético, para não estar aqui falando besteira, falando coisas sem base bíblica, para que depois isso é difícil, consequentemente vão lhe atacar, mas você ter uma firmeza, né? Você está preparado, sazonado, maduro, trazendo a palavra de Deus. Em 2019, quando eu comecei na ânsia, né? Eu ainda não tinha esse conhecimento, a experiência, a cabeça, esse preparo que o Senhor está preparando, e eu fui muito perseguido, foi muito retaliação, tanto da parte do inimigo no mundo espiritual, como também no físico, né? Eu sofri muito perseguições, pessoas que viraram as costas para mim, ministério que fecharam portas, justamente porque eu estava levando uma palavra profética, que era a questão do tempo do coronavírus. Então, a gente tem que passar por essa preparação, né? Tem que passar por esse crivo na fornalha da aflição. E só Deus sabe que eu tenho passado, eu tenho sofrido muito. Muitas das vezes dores que ninguém conhece, médico não sabe, tenho passado por situações sobrenaturais. Aí eu digo, é o Senhor que está me despertando. Então aqui nós vemos na Bíblia Sagrada, em Jonas capítulo 1, que a palavra do Senhor veio a Jonas. Desperta, te dispõe e vai a grande clamar contra a grande Nínive. Mas o que foi que o profeta fez? Ele se escondeu, ele pegou um barco e foi para outro rumo, sem ser a direção que o Senhor tinha mandado. Não é assim, meus irmãos? Muitas das vezes nós se acomodamos. Eu estava aí em stand-by, né? Só acumulando as revelações, os mistérios do Senhor e as coisas acontecendo. Então, quando o Senhor chama a graça, a misericórdia do Senhor, não é para quem corre atrás, quem quer, quando o Senhor quer se revelar. É porque eu oro mais, eu sou mais sábio, sou mais corajoso, sou mais formado. Tem muita gente aí no mundo que não, eu tenho consciência disso. Tem pessoas altamente preparadas, com muitos seguidores, mas o Senhor escolhe as pequenas coisas, aquelas que são desprezíveis, né? Aquelas que não são nada para ele se engrandecer, porque quando João e Pedro chegaram em frente ao tribunal, ali, o sinédrio, onde estava Caifás, aquele mesmo que tinha julgado Jesus Cristo, Caifás, Anás e os seus filhos e todos os anciãos, eles começaram a falar a palavra que eles mesmos, como é que esses homens são iletrados e falam tão perfeitamente, tão preparados, são pescadores esses homens, mas ali quem estava agindo, quem estava falando era o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que Jesus subiu e disse, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador para que esteja convosco, onde para que lhe capacite. O Espírito Santo veio para capacitar, criar um impacto.
maior. Louvado seja Deus. Então Jonas, ele fugiu, pegou o barco, o navio foi para outro lado, e aí nós conhecemos a história, tem que vir uma tempestade, e aí nessa tempestade o barco para quase a ser destruído pelas ondas, pela tempestade. Até os marinheiros disseram que eu nunca vi uma tempestade como essa, homens experientes em alto mar, mas ele estava amedrontado porque a coisa ali estava sobrenatural. E aí Jonas, nós sabemos a história, foi jogado aonde? No mar. E ali justamente veio um grande peixe e engoliu ele, Jonas. E ele fica 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. E ali ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Ali ele faz o voto. Não é assim, irmão? Quando nós estamos na prova, nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos, vendo que não vamos vencer, a única forma é correr para os pés do Senhor. Houve momentos aqui que eu pensava, meu Deus, eu acho que eu não vou em frente, não vou cumprir o meu chamado profético, acho que eu vou ficar pelo meio do caminho. Mas o Senhor sempre dizendo, eu estou contigo, eu te sustento, é eu, louvado seja Deus. Eu que te sustento, louvado seja o nome do Senhor. Olhava a situação e dizia, é impossível, mas o Senhor disse, eu sou contigo, é eu que te sustento. Não temas, porque eu te pego com a tua destra na tua mão, com a minha destra fiel. Louvado seja eu, e digo, não temas, é eu que estou contigo. Então até aqui o Senhor tem sustentado. Se eu estou até aqui, é porque o Senhor tem um grande propósito, um grande chamado ainda pela frente para ser realizado aqui na terra. Louvado seja Deus. E eu tenho essa preocupação de não trazer qualquer tipo de conteúdo aqui, de querer impressionar as pessoas, de querer naquela ânsia de seguidores, de like, de visualização. Não, mas é de trazer a palavra de Deus na sua essência, na sua verdade. E tudo que o Senhor tem me passado, eu quero passar aqui nesse canal, a partir de hoje. Louvado seja Deus, esse compromisso, né? Eu não, até hoje eu não esqueço num dos arrebatamentos que eu tive e que o Senhor me levou até o paraíso e ali ele diz, ele se volta para mim, ele ia na minha frente e ele se volta e diz, faça a sua parte. Eu nunca esqueci isso aí.